Alô, alô Brasil, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio do nosso Tchalascast. Como você já sabe, eu sou o Irgo e, como de praxe, estou aqui com esses outros meninos lindos e maravilhosos e cheirosos para vocês. O primeiro a se apresentar é aquele que não tem medo de nada, o Gré. Tudo bom, Gré? Oi! Tudo bom? Tudo ótimo. Agora a gente vai com o fanboy da Madonna, Oi, vacinado na gente. escola de Madonna, Gui. Tudo bom, Gui? Tudo? Nossa, comecei adiantado. Olá. Bom, e por último, temos aquele que é também super estudado e letrado nas escolas das drags, o Fi. Tudo bom, Fi? Olá, tudo bem? Tudo bem? Sou fã de RuPaul mesmo. E agora, sobre o tema de hoje, em celebração ao mês da consciência negra, hoje vamos enaltecer grandes nomes da galera preta que existiu e resistiu no mundo em todos os quesitos. Referências tanto para artistas negros e negras, quanto para pessoas da comunidade preta em si. E temos um convidado super especial, estou super empolgado, inclusive, com a presença dele, o diretor do curta Falta que Faz as Estrelas. Tudo bom, Max? Oi, gente. Tudo bom? Olá, tudo bom, Oi! Oi, Max? bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado Bem-vindo! pelo Muito convite. obrigado por aceitar o nosso convite, mulher. É um prazer. Obrigado vocês por mandarem. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Max. E já para dar o início ao nosso episódio de hoje, a gente queria saber de você, assim, qual o primeiro artista negro que você lembra que talvez tenha servido de referência para você, assim. Nossa, eu acho que o primeiro artista negro que eu lembro, assim, foi o Michael Jackson. Porque eu via muitos Tesouro. clipes dele, assim, tipo. E aí quando eu era pequeno, eu ficava meio em dúvida se ele era branco ou se era preto. Porque, Eu sei. mas aí, tipo, eu tenho um clipe dele que é Thriller, e era o meu clipe preferido. E aí, eu sempre sonhei em ser igual ele, sabe, quando eu crescer. Ah, sim. Aí, tipo, eu fiquei nessa brisa, falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem o Michael Jackson, eu quero fazer Thriller também. O thriller é maravilhoso, né? Clipão. A Um obra dos do melhores Michael, né? clipes já feitos, né? É um dos melhores clipes Sim. já feitos. E olha que pioneira. Inovou o mercado da indústria fonográfica com audiovisual, né? Ele colocou os clipes no mapa. Ele ensinou toda uma geração que veio depois dele a como se vender música de um jeito completamente diferente, né? Tinha sido o clipe Sim. mais caro, né, na época, eu lembro que tinha... Exatamente, o clipe mais caro da época. Sim, E atualizando os valores, ainda continua um dos mais caros da história. Sim. Nossa. o Michael, ele foi referência para muita gente, né? E ele tinha esse exemplo de representatividade, né, dele. Sim. Exatamente. Acho que a primeira referência de artista negro que eu tive, acho que foi a Vera Verão. Primeira artista que eu vi na TV, assim, que eu me lembre de, tipo, Admirar, admirar, assim, era a Vera Verão, né? Eu, cara, isso é muito louco porque eu lembro pouco de referência de pessoas negras, assim. Eu lembro que eu gostava, mas eu não escutava muito a Elza Soares, assim. Eu escutava muito falar sobre ela, eu via ela, mas não tinha muito acesso ao conteúdo dela, assim. Agora que eu cresci, que eu comecei a acompanhar mais a carreira dela, mas foi um nome de artista mulher negra que eu ouvi bastante, assim, na minha infância e que eu tinha super curiosidade, principalmente pelo lugar que ela está, o mercado que ela está, enfim, e o que ela representava na época. Sim. E representa até hoje, na Com verdade. certeza. com certeza, com certeza. Então, só complementando o Igor, a Elza é um ícone, né, gente? Ela foi considerada cantora do milênio, né, pela BBC. Assim, ela realmente é um patrimônio do Brasil, né? É uma figura icônica, né? Não é só uma voz, enfim, é uma figura Sim. icônica, né? Por tudo, até pelo relacionamento que ela teve com o Garrincha, enfim, tudo que aconteceu na vida dela, enfim. Mas, assim, pra mim, acho que a primeira personalidade negra, assim, eu era bem pequeno, da música, principalmente, foi a Tina Turner, por conta daquele filme Mad Max, que eu acho que é de 84, 85, Sim. e é aquela figura icônica também da Tina Turner, com aquele cabelo assim enorme do loiro, né?
que ela Sim. colocou para fazer o filme do Mad Max, e aquela música que foi super tocada. Então, acho que a Tina, para mim, foi, acho que da infância mesmo, ali, há muitos e muitos anos atrás, foi a primeira personalidade negra assim, a me impactar. E aí nós temos 2 exemplos de mulheres sofredoras, né? E que venceram Sofredoras. muito na Sim. vida, né? Porque tanto a Tina quanto a Elsa sofreram na mão dos homens delas, né? Sim. Nossa, Relacionamentos abusivos, né? Inclusive, Sim, Tina exatamente. Turner teve que construir o início da carreira baseada nisso, né? Em um relacionamento totalmente tóxico. Apanhou muito. Com, Sim. muito, foi estuprada. Bem Eu vi pesado. uma notícia em que ela foi falar. Ela tinha medo de denunciar, porque ela tinha medo dos policiais também. E também, como ele era um cara. O marido dela era um cara famoso, ela tinha esse medo das pessoas julgarem ela. Louco, né? Exatamente. Tem aquele filme dela, da vida dela, né? O Tina, Sim, que é muito bom esse filme também, né? muito bom, E muito bom. conta a história da vida dela, assim. E é isso mesmo. E quando ela terminou a carreira dela, quando ela separou, a única coisa que ela quis foi o nome, né? O Turner, né? Que era a marca dela. E o marido achou que, pode ficar com o nome aí, que não é nada. E no fim, ela fez o sucesso estrondoso que faz até Ela hoje, né? venceu, né, a partir dali, né? Ali que realmente esse ícone ficou realmente global, grandioso e tudo mais, né? Depois que ela se livrou, né, desse marido. Sim. E eu queria falar uma coisa pra você, porque a gente tem muitas referências musicais, né? Tipo, se a gente pensar a Aretha Franklin também, né? Não sei, a Diana Ross, Sim, A maravilhosa. música, artistas negros sempre foram muito precursores na música, né? Sempre foram os mais vanguardistas na música. Sem dúvida alguma. Mas é isso, eu sei que essas cantoras assim, eu sempre tive essa referência delas, né? Porque sempre fizeram música muito boa, né? Sim. Teve uma coisa que eu descobri esses dias, eu não sei se vocês sabiam, que a mãe do rock é uma mulher negra, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Não. Sister Rosetta Tarp, né? O nome dela. Gente, procurem as músicas dela que vocês vão ver muitas músicas que vieram depois. Ela fez. Ela foi a precursora do rock and roll. Ela criou esse ritmo novo lá entre os anos 30 e anos 40, assim. Ela era da igreja, né? Então ela fazia músicas gospel e ela colocou o ritmo do jazz e do blues e começou a incorporar e acelerar o ritmo. E foi ela que deu início a esse pontapé no rock, que aí depois veio Elvis Presley, vieram os Beatles depois. Quando ela começou a fazer tour nos anos 50, ela começou a fazer tour na Europa, né? Exatamente, uma mulher negra que tinha inventado o rock, foi a que deu início ao rock, né? Isso, Rosetta Tarp, procurem lá. Mas é muito legal você ver isso, né? Que tipo, assim, ao mesmo tempo que é muito legal você ver isso, que é uma pessoa negra que construiu esse ritmo que é tão famoso, se tornou tão famoso depois, é triste ver o embranquecimento, né, desse ritmo, assim, né? Exatamente, você tem ela apagada, meio que jogada pra fora da história pra, tipo, elevar Elvis Presley, os Beatles Como o Baco de Chu fala, né? Tipo, tudo que é preto é do demônio, quando vira branco é endeusado. Exatamente. Então, é isso. Se a gente pensar isso, também aconteceu com Machado de Assis, né? Nossa, Isso, sim. autores negros, né, que foram embranquecidos pela história pra meio que não acreditar a raça negra, né, como... Eu tava conversando com o Igor esses dias, né? Que, tipo, faz acho que uns 5 anos só que o Machado de Assis foi descoberto como negro, né? Exatamente. Nossa, assim, tem uma história interessante que eu tava discutindo com o professor meu. Quem inventou, tipo, o parto com cesárea foi um povo africano. E que acho que foi um cara que foi. Não foi um cara, foi uma moça branca que foi ver como eles faziam isso e foram imitar isso na Europa. Só que quem recebeu os créditos em tudo isso foi essa mulher. É isso, né? E aí, se você começa a postar, tem muitos casos assim, né? Sim. De embranquecimento da história, Sim. né? Infelizmente. A gente tava falando também da Oprah Winfrey, que acho que o Max também não sei se ele conhece a Oprah. Você tinha falado de uma artista vanguarda, né? Que eu conhecia. A única que eu conheço, assim, tipo, que eu me recordo é da Whitney Houston. Que eu, nossa, adoro as músicas dessa mulher.
Nossa, a Whitney Houston Nossa, que pisa. legal. Ontem saiu a notícia de que a Whitney Houston se tornou a primeira artista negra a conseguir 3 discos de diamante. Isso aqui é legal, né? E ela vai ser É introduzida incrível. no Rock and Roll Hall of Fame agora em novembro. Né, fantástico. Mais de 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos, cada um desses álbuns vendeu. É muita coisa. Isso é, tipo, é um feito. Pisando depois de morta, você acredita? A Whitney é uma referência de voz dentro da indústria até hoje, né? Ela é Sendo- uma das referências mais famosas e mais importantes de vocalização e de musicalidade de voz na indústria até hoje. Muito louco, Com assim. certeza. E como você estava falando, que todo mundo conhece o Whitney e não precisa ser uma pessoa que esteja estudando aula de canto, ou que goste de cantar, ou que goste ou que não goste de música, assim, tipo, todo mundo É conhece. só colocar uma música dela e todo mundo vai saber. Exatamente. Isso é muito louco. Você pega. Tem muita. Bom, tem o Guarda-Costas, que é a música mais icônica dela, né? Exatamente. Mas tem a Have Nothing, tem tantas músicas. Então, aconteceu A Whitney é tão icônica que aconteceu uma história muito única, que é a versão de uma artista negra ficou mais famosa do que a original, que é de uma artista branca. Exato. Pra quem não sabe, I Will Always Love You foi escrito originalmente vocalizado pela Dolly Parton. É uma música da Dolly Parton que a Whitney regravou para a trilha do Pro Guarda-Costas. filme. Exatamente. Ela fez a música ficar muito mais famosa do que na voz da Dolly Parton. Mas os movimentos dos artistas negros na indústria musical é muito, como eu disse, vanguardista, porque se você pegar a era disco, que começou lá nos anos 60, 70, as pessoas que ficaram mais famosas com a disco foram pessoas negras, como a Diana Ross, a Donna Summer, a Gloria Gaynor, Patti LaBelle. Essas pessoas ficaram... Essas cantoras que têm uma voz muito singular. Chaka Khan, pelo amor de Deus, gente. Chaka Khan. Nossa Senhora. Sim. I'm Every Woman, icônica também. Esse movimento, assim, que artistas negros começam com uma vanguarda absurda dentro da maioria das indústrias, né? Que participam e depois não tem o devido reconhecimento. Mas dentro da indústria fonográfica, talvez seja o maior reconhecimento que tenham, né? Sim, exatamente. Você tem tantos nomes aí, mas você falou da Donna Summers, né? Aretha Donna Franklin. Summers, a Aretha Franklin no R&B, no soul. Nina Simone, né, gente? Nina Simone, gente, pelo amor de Deus, maravilhosa. Pisando Maravilhosa. tudo. Vocês lembram da Beyoncé no Destiny's Child? Lembro bastante. Acho que foi uma época muito bacana, assim, eu principalmente que, enfim, cresci dentro de periferia e vi artistas pretos de dentro e de fora tocando aqui, sabe? Tipo, tocava Negrali, tocava Destiny, tocava as Pussycat Dolls. Eu achava isso muito legal, assim, sair desse mercado tão esbranquiçado e que normalmente masculino, né? Existiam muitos músicos homens brancos. Mas eu via que já se criava acesso, assim, pra gente chegar hoje e ter essas artistas grandes, ter artistas drags, ter artistas negras dominando o mercado nacional e internacional. Isso é muito importante e aí eu fico muito aliviado em ter visto a construção disso, sabe? Sim. Eu lembro que acho que uma das músicas que furou a bolha, assim, foi Say My Name, né? Foi. Do Destiny's Child, né? Elas, na verdade, quase todas as músicas delas são icônicas, né? Independent então. Woman, que teve duas Independent Woman, né? Parte 1 e parte 2. Exato, né? Teve Survivor. Say My Name, Survivor. Gente, Survivor tocou em todos os lugares do mundo, né? Maravilhoso essa música, né, gente? Foi o início do Império Bay, né? Foi. Foi. Aqui, Michelle legal Kelly, dizer, né? que Deus as tenha, né? Porque não rolou. Não rolou, gente. As músicas da Michelle, tadinha, ela tenta, mas não rola. A Kelly ainda salvou, lembra dela mandando mensagem de texto pelo Excel?
Eu não lembro disso. Eu não lembro. Gente, procure o clipe da Kelly Rowland de Lema. Ela manda mensagem pelo Excel. Sério, esse clipe. Nossa, e olha, essa música. Icônica. Pô, A Kelly ficou famosa pelo Excel, gente. Eu queria citar também que antes das Destiny's Child, a gente teve o TLC, né? Que também era um grupo de 3 meninas negras. TLC, Maravilhoso. gente. Waterfalls. Que bombou nos Waterfalls. No Scrubs. No Scrubs. Gente, Scrubs é uma música maravilhosa. Ouçam, gays. Porque, Não é? olha... Eles não devem conhecer. Não. Vocês conhecem? Gente, Procurem por TLC. É maravilhoso. Anos 90. São antes das Destiny's Child, tá? Precursoras. Elas estavam aí no R&B, soul, essas coisas. E caminhando ali perto do rap, né? Porque sempre nas músicas tinha um rap. E outra grande ícone do rap naquela época era Little Kim. Lembram da Little Kim? Lembro, com certeza. Do stickerzinho na teta, gente, de violeta. Lembra? A roupinha violeta, o stickerzinho na teta. Foi numa premiação, né, Gré? Isso, foi acho que num VMA, qualquer coisa assim. Mas a Little Kim é daquela parceria com a Christina Aguilera, com a Pink, do filme Moulin Rouge, né? Moulin Rouge, exatamente. Esqueci o nome da música. Lady Marmalade. Lady Marmalade. E como é o nome daquela outra? Da Missy Elliott, gente. Missy Elliott, icônica, pisando até hoje. Missy Elliott. A Missy Elliott. Gente, se vocês acham que a Nicki Minaj é a rainha do rap, vocês estão muito enganados. A Missy Elliott tá aí, ó. Imperando. Eu vou ouvir alguma música dela. Acho que a última vez que eu vi Missy Elliott foi numa apresentação com a Katy Perry, não foi? Foi. Pode ser. Mas ela tá no álbum também, o álbum novo da Dua Lipa, tá? Sim! Missy Elliott tá no álbum da Dua Lipa desse ano. Inclusive ela fez o remix junto com a Madonna. Exatamente, aquele remix é com a Missy Elliott. Missy Elliott pisa desde sempre, rainha do rap. No nosso episódio. Calma, Nicki Minaj. Sugestão boa para os meninos é ouvir Chelsea. Chelsea, Nicki Minaj não, Chelsea, Missy Elliott e Lauryn Hill, assim, ó, 3 ícones dos anos 90. Nossa, Lauryn Hill, gente. Quem não conhece Lauryn Hill, vá conhecer. Eu conheço, eu conheço a Lauryn Hill pelo todo o movimento e tal, assim, tipo, mas eu não conheço as músicas dela, mas eu conheço pelo movimento. Como que é a música? The X Factor. Maravilhosa. Pisa muito. Ela canta assim? Eu sou cantora, meu filho. Querida, eu sou cantora. Você vai respeitar a minha história. Mas aí você pega a Beyoncé, ela abriu portas para um monte de gente. E aí eu acho que ela meio que popularizou essa música. E aí ela acabou abrindo portas para as mulheres entrarem no poder, para Nicki Minaj, para Cardi B. Exatamente. Essas mulheres, depois dessa era nova, né? Depois da Beyoncé, as mulheres já chegaram muito mais empoderadas, eu acho, né? Principalmente as mulheres negras, obviamente, já chegaram muito mais com um senso de, sei lá, de artistas mais completo, né? Eu tava pensando aqui, né, com os pensamentos avoados na Beyoncé, sobre como que ela carrega e revoluciona o mercado a todo momento, assim. Então, quando ela tá na girl band e decide lançar carreira solo, e ela vem mostrar que ela é fodona sozinha, ela vem depois e mostra que ela é mulher, depois ela vem e mostra que ela é uma mulher preta, e depois ela vem e mostra que ela é tipo uma mulher preta foda pra caralho. Acho que cada vez que ela vem com uma proposta muito, muito à frente, assim, que mexe com todo o mercado da música. Eu concordo com o que você falou, mas eu acho que quando ela se tornou mais forte nessas lutas, quando ela anunciou que tava grávida, assim. Pra mim, depois de Lemonade e tal, depois que a filha dela nasceu, eu acho que ela se tornou bem mais forte com essas lutas dela. Pior que eu vou concordar com o Max. Eu acho que ela, depois que ela teve a Blue primeiro, né? Ela ficou muito mais engajada. Eu acho que ela viu a necessidade de se engajar, né? Ela ficou mais politizada, mas eu lembro que ela, antes da gravidez também, já fazer coisas muito à frente, assim. Sim. Ela falava a Bey, ela ressuscitou o pop, né? O pop tinha morrido, a Bey deu um
Ela sentou na cara do pop e falou, vamos levantar, meu anjo. Pra mim, com Single Ladies, Single Ladies pra mim é uma música super empoderada, né? Meu amor, Crazy in Love. Quem não rebola o rabo com Crazy in Love? O viado que nunca botou o fone de ouvido Crazy in Love no celular e saiu rebolando na rua, não é viado. Não tá vivo. Que nunca atravessou uma faixa de pedestre, né? O som. Exatamente. Só pra pegar o gancho da Rihanna, né? Que a gente não pode deixar de mencionar. Comentei com isso. Fundamental, né? Meu Deus, Rihanna. Ela veio na mesma época da Beyoncé, eu acho, um pouquinho. Isso. Um pouquinho depois, porque Um pouquinho depois. a Bey já tava com Destiny's Child, ela já tinha saído, inclusive, do Destiny's Child, já tinha saído o primeiro álbum da Beyoncé, quando veio o álbum da Rihanna, em 2006, o primeiro álbum dela. Lembra de SOS, gente? Eu lembro. SOS, Não. puta que pariu, rebolei muito o SOS, viu? A A gente, Rihanna revolucionou a moda das gays, dos cabelos. Revolucionou. agora, pra mim, a música mais gay que existe é Please Don't Stop the Music, assim, tipo... Nossa, please don't Na stop the music. balada... Gente, quando eu lembro dos meus tempos de balada, puta que pariu. Eu conheço essa música pelo jogo do GTA. é muito Ai, novinha. eu vou estar na cara dessa gay ainda hoje. É muito novinha. Quando essa gay tinha 5 anos, eu tava rebolando minha raba no meio da rua com as travestis, ouvindo Umbrella da Rihanna. Nossa, Umbrella. E os visuais da Rihanna, né, gente? Que ela foi ruiva, foi loira, né? Também. Nossa, ela Nossa, foi pisou. Cabelo vermelho. Esteticamente, a Rihanna pisa. Sim. Não é? Mas bom, é legal que até tipo, ele já, o Max tá uma geração que já tá nessa, que é uma geração um pouquinho menos difícil, talvez, né? Talvez mais aberta. Não menos difícil, mas mais aberta, né? A cabeça um pouco mais aberta, um mercado mais flexível na questão de vendas, né? Porque eu acho que depois da invenção da internet, né, que as pessoas viram que existem outras pessoas, assim, tipo, que tem talento, sabe? Que não seja branco, hétero. Exatamente. E as pessoas se encontrarem, né, mesmo. Acho que isso Sim. mesmo. Com a internet, você vê que tem pessoas iguais a você, né, assim, e aí isso ganhar uma voz conjunta, né? Sim, a democratização da informação, né? Ela deixou muito mais acessível a cobrança à diversidade, né? Então você pode ir lá na gravadora, xingar muito no Twitter e falar, puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Existe uma cobrança muito maior, existe uma consciência coletiva que tá crescendo, que tá tornando a acessibilidade dos povos negros a conseguir acessar as coisas com mais facilidade, né? Sim, A sim. cobrança pública precisa fazer isso, né? Ser antirracista é fazer isso, né? Isso, exatamente. E aí a gente acaba falando sobre essa passagem. Eu queria saber dos artistas atuais, assim, o que vocês acham dessas novas artistas, talentos que têm surgido, os temas têm ficado cada vez mais pautados. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que no Brasil, principalmente, quando a gente estava estudando a pauta, a gente não lembrava muito de artistas do passado negros, né? Nossa, eu ia falar isso agora. Artistas brasileiros. O Brasil sempre foi muito fechado. Se você pensar na TV, nos Estados Unidos eles já tinham a Oprah desde os anos 80, né? Aqui a gente não tem uma apresentadora recorrente, influente, negra. Todas são loiras, todas, desde sempre, todas. Infantil, exatamente. dona de casa, de todos os tipos de programa. Eu acho que a pioneira que a gente tem aqui no Brasil e tem que se orgulhar muito é Glória Maria. Sim, com certeza. Glória Maria, tipo... Exatamente. A gente conseguiu juntar umas referências brasileiras, mas são muito poucas, gente. Dá pra contar no dedo. Glória Maria é a única, assim, que vem na cabeça de, tipo, tá na TV desde os anos 80 e tá aí até hoje, né? Como é que pode ser tanto tempo e a gente ter só uma referência, né? Pois como tá falando com o Igor, né? Tipo, é incrível como recentemente a Maju, ela foi a primeira mulher negra, ela tá na bancada, né, da Globo, do jornal. Sim, exatamente, à frente de um jornal, né? Isso foi recentemente, é uma coisa que, sei lá, devia ter conhecido.
É algo novo de uma luta de décadas, né? sim. Exatamente. Faz, sei lá, 5 anos só, né? Que é um absurdo, É. né? Tipo, 5 anos Que apenas. a gente tá vendo a Maju na TV, né? A Glória Maria tá aí no Fantástico e tal, mas diariamente você ver uma mulher negra. A Maju foi a primeira de fato, né? A gente falou, tipo, há 5 anos, mais ou menos, assumindo, e há 5 anos sofrendo um hate danado, mais do que Exatamente, mais qualquer outro exatamente. jornalista ali, sabe? Colocando isso aí sob uma lupa, você tem aqueles cargos, você tem aquelas famílias, aquelas oligarquias ali dentro da Globo que cargos vão passando de pai para filho, né? Veja o exemplo do Boni e do Boninho, né? Passou um cargo ali de pai para filho de diretoria, de management de uma empresa inteira, né? Que ele tem o poder de fazer a mudança, mas só tá fazendo porque existe a pressão popular e tá fazendo pouco, né? De uma empresa que vai manipular o país, estamos falando disso. Exatamente, exatamente. E você tem inúmeros exemplos de pessoas que estão ali dentro desse núcleo que é familiar, meio que oligárquico, que cargo vai passando de pai para filho, e você tem o filho de fulano que quer atuar. Aí ele entra. Sim, bem mais Mas fácil. fulano é branco, entendeu? Aí você tem a porta fechada pro ator que tá lá fora, que não faz parte dessa realidade, desse núcleo. E como é que ele vai entrar ali? Se é tão fechado, tão exclusivo. E como que uma pessoa negra vai entrar ali, se é tão fechado, tão exclusivo e preconceituoso, né? Sim. Ela vai entrar se dentro do roteiro e do esquema do programa, novela em si, tiver uma história vendível de alguém que precisa ser negra. Porque é isso, assim, uma pessoa... Tá contando a própria história dela. Então, a pessoa que vai estar negra na TV, normalmente ela vai estar lá falando sobre isso, e não necessariamente vivendo uma personagem X com desafio X. É sempre ser Foi sobre exatamente a ideia do meu curta, por exemplo. Sempre, enfim. As pessoas são sempre pautadas em cima disso, sabe? E aí você vai numa produção que é inteiramente branca. Eu acho assustador, assim, tipo, final de ano, que as equipes postam fotos, assim, do set de gravação. E é muito branco, assim. Tem uma foto da Maju, inclusive, com todo o pessoal da redação. E só tem ela de negro. Exatamente. E não é só na frente das câmeras, né? Atrás das câmeras o que é mais a maioria branca. Né? Porque é isso, quem tá na frente da câmera tá literalmente porque ela tá vendendo a história dela, assim. Exatamente. E aí... Mas aí fica nisso, fica raso desse jeito. A gente não quer só uma pessoa na frente da câmera, a gente quer um cameraman, uma cameraman, editores. A gente quer qualquer tipo de profissão que seja mixigenado de raça, sabe? Que seja acessível a todo mundo, né? Independente da raça, né? Sexualidade. Exatamente. E aí, teve o exemplo também, ainda na Globo, daquela novela que eles foram fazer alguns anos atrás, de que ia se passar em Salvador. Nossa. E que a maior parte do elenco era branco. É branco. No estado que é massivamente negro. Onde a população é majoritariamente negra. Como é que você faz uma novela onde não tem uma protagonista, uma pessoa negra? Se eu não me engano, tinha bronzeado uma atriz, né? Tinha bronzeado uma Tinham atriz. bronze. Ainda passaram tiveram a pachorra de quase fazer um blackface. Sim. Sim. Absurdo, né? Eu tava pesquisando aqui e somente em 2004 a gente teve uma protagonista negra na novela, que foi a Thaís Araújo. Exatamente. 2004, gente, fazem 16 anos apenas. É muito recente, é muito recente esse movimento mesmo. Mas, assim, e depois disso, pouquíssimas vezes também, né? Sim. E sempre as mesmas atrizes, ou é a Thaís Araújo, ou é a Camila Pitanga, né? E aí tem também eles pegam uma família pro núcleo que é, por exemplo, os Pitanga. Tem o Rocco Pitanga, tem a Camila, tem o pai deles, que eu esqueci o nome. Mota. Aí tem a Zezé Mota. Então eles pegam, assim, eles vão pegando, às vezes, umas pessoas e ficam aquelas mesmas pessoas até o final da vida fazendo aqueles papéis. Quase nunca são
protagonistas, né? Sempre terciários, É verdade. secundários, no máximo coadjuvante, né? Eu Mas queria mencionar duas atrizes incríveis, assim, nossa, grandíssimas atrizes, que é a Ruth de Souza, né, já falecida, e a Chica Xavier também, já falecidas, mas, assim, duas mulheres incríveis, negras, que fizeram A Chica faleceu esse ano, novelas, né? são atrizes, assim, que marcaram muito, assim. Marcaram bastante, né? eu acho que o grande combatente disso, não sei o que vocês acham, mas bom, acho que vocês são a maior prova disso, que é com a internet vem a independência de curtas, de outros conteúdos alternativos, e aí a própria população dar empoderamento e criar esses conteúdos, né? Exatamente. O audiovisual em si ele é uma ferramenta de transformação de vida, né? E aí são as ferramentas que você usa, os lugares que você circula com isso, assim. E é isso, com o avanço da tecnologia, da internet e dos acessos, o direito de voz foi dado para as pessoas, para todo mundo. E aí as pessoas que se sentem diminuídas tiveram a oportunidade de falar sobre isso, assim. E aí eu vejo um grande movimento muito bonito e enorme de curtas-metragens, médias, clipes, enfim, da galera da periferia, da galera negra, da galera que está aí lutando dia a dia, que é muito lindo, porém ainda os espaços são muito, muito poucos, assim. Muito poucos de opções de espaço e também muito pouco frequentados. Porque é uma cultura que não é tão valorizada dentro do país. Assim. Então, mesmo tendo um portal, mesmo tendo lugares para falar, ainda não é algo que o público é acostumado a consumir. Assim. Isso é muito louco. É um movimento muito, muito lento, né? Mas, por exemplo, tem uma série não sei se vocês conhecem, How to Get Away with Murder, Como Defender um Assassino, né? Sim. Como Viola. Defender, que é na Netflix. E é com a Viola Davis. Que é tipo, uma pessoa que ela é uma advogada e é só isso, ela é uma pessoa comum, assim, né? Não é aquelas histórias que a gente tá tão batidas, né? Ou empregada, ou escrava. Sim. E eu acho que é isso que precisam ter mais, né? Exatamente. Estigmatizar um tipo de papel para estereotipar, né? Estereotipar. Isso. Não pode se acomodar no estereótipo e ficar por isso mesmo, né? Por mais que as democratizações das mídias tenham acontecido agora, por exemplo, o acesso à criação de conteúdo com o YouTube, Netflix comprando bastante séries independentes, de autores independentes, de criadores independentes, né? Tenha democratizado mais o acesso de pessoas negras. Também tem um catálogo imenso de séries asiáticas, né? Sim. O Netflix trouxe bastante uma democratização de grande mídia, né? Que não existe por exemplo, rede aberta, como a Globo, como a SBT, né? Que não existe nessa mídia mais tradicional, exatamente, me faltou a palavra. Na mídia tradicional não existe essa abertura, não existe essa busca por conteúdo vanguardista. Não existe isso. Que veio com a chegada do YouTube, com a chegada do Netflix, das mídias de streaming, né? Sim, exato. Sim, Não exatamente. sei se vocês Que viram bom, o discurso da Viola Davis no Emmy, o Globo de Ouro que ela ganhou. Eu não lembro, mas aquele discurso. Gente, assistam todos os discursos da Viola Davis, que a bicha pisa, né? Tem esse discurso, não sei se vocês viram esse discurso, ela fala assim que as mulheres negras, as pessoas negras não ganham prêmio porque não tem papéis. A partir do momento que você der papéis para elas, elas vão começar a disputar as premiações. E é isso, né? E ela faz uma advogada e ela vai lá e ganha o prêmio, o principal prêmio da noite, né? Sim. Nossa, isso é muito louco. É muito louca essa frase que ela falou, né? Porque é tipo, como vocês querem premiar pessoas negras se vocês não dão papéis principais para essas pessoas, né? Exatamente. E aí tem outra coisa que é o reconhecimento, né? Porque tem uma entrevista dela, se eu não me engano, na Universidade de Cornell, que ela fala que as pessoas chamam ela de a Meryl Streep negra.
Primeiro, estão tirando a identidade dela pra colocar uma mulher branca, né? É. Então ela não é a Viola Davis, ela é a Meryl Streep negra. Hum. E segunda coisa, ela fala que se vocês acham isso mesmo, por que vocês não me pagam o mesmo que paga pra ela? Porque ainda tem, além da diferença de ser uma mulher, então vai receber menos, ela é uma mulher negra, então vai receber menos que uma mulher branca já receberia, né? Não tem apenas a falta do reconhecimento do talento dela, mas tem a falta do reconhecimento monetário, né? Falta pagar o que ela vale. Acho que quanto mais você se afasta do padrão tradicional criado pelos caras de terno, que é o homem branco, quanto mais você se afasta, mais dificulta, né? Então você vai sofrer porque você é mulher, você vai sofrer porque você é preto, vai sofrer porque é uma mulher preta, vai sofrer porque é preto, e vai sofrer porque é gay, vai sofrer porque é não binário, vai sofrer porque é queen, enfim. Vai sofrer se você não for branco. Quanto mais você, quanto mais distante, mais difícil. E aí, aproveitando, falando sobre isso, eu queria trazer para mim, acho que uma das pessoas que eu conheci recentemente, inclusive, fui acompanhar todo o conteúdo por conta da pandemia, e eu fico me questionando por que eu demorei tanto para conhecer a dona RuPaula. Nossa, RuPaula. Assim. E uma drag queen, um menino viada, vestido de mulher. De 2 metros de altura. 2 metros na TV aberta. Por que choras, Pablo? No reality show de homens vestidos de mulher, que é, enfim, que é a tradução literal, né, de drag queen. Drag, né? Isso é surreal. Um cara negro, sabe? Uma drag negra na TV, ao vivo. Desde quando? Desde os anos 80, ela tá na TV. Ela tá na TV desde que os ela anos teve 80. o RuPaul Show, Ela teve o talk show dela nos anos 80. E aí. Ela sempre fez participação em séries. Sim. Ela aparece em tudo. Inclusive, na primeira versão de Sabrina, ela faz uma participação especial na Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Icônica. Ela faz uma bruxa que corta cabelo. Legal. Eu acho que agora, nesses últimos 12 anos, veio a consagração merecida que ela precisava, né? Sim. Que o Drag Race, né, se tornou referência mundial de drag, né? Eu acho que se tornou referência de reality show. Reality show, de competição, assim. Virou uma... A quantidade de prêmios que esse programa já ganhou de referenciação em outros programas, né? Todos esses outros programas de competição acabam reverenciando de alguma forma o RuPaul's Drag Race, né? E conforme você está assistindo as temporadas, você vai vendo que os homens héteros brancos da TV deixam de dominar os programas, você vai vendo o quanto a Ru vai ganhando mais liberdade e quanto mais drags negras a gente tem. Temos bastante swings negras. Isso é muito lindo, assim, é muito incrível. Bom, esse ano a gente teve uma maravilhosa, né? Jada. Duas? A É. Jada e a Shea Coulee, gente. É verdade. Mas uma coisa que eu tenho visto muito, e as próprias participantes, as drags, as queens de RuPaul têm reclamado, é do público racista, né, do Drag Race. E é uma coisa que eu não entendo, porque assim, a Ru sempre trouxe queens negras desde o primeiro episódio, né? Primeiro episódio. Sim. Exato. Tanto que a primeira vencedora é uma queen negra, né? Sim. E como formou esse público racista? É um conflito que eu não entendo muito, assim. Não tem como entender racismo, né? Primeira coisa. Não. Mas é porque o público que se formou, porque não deveria nem se formar exatamente, esse público, o público né? Extremamente tóxico de uma forma racista. E quando uma queen negra acaba fazendo alguma coisa, tipo, saindo como vilã, alguma coisa assim, ela recebe muito mais hate do que uma queen branca, por exemplo, né? Como foi o caso da Violet. A Violet não recebeu hate nenhum, e ela foi uma das mais odiadas da temporada dela, que é a 7ª. Sim. E as outras queens acabaram recebendo muito mais hate do que ela, entendeu? Por exemplo, a Kennedy. A Kennedy Davenport, da mesma temporada da Violet, ela sofreu muito hate racista, porque ela fazia comentários sobre as outras queens, mas eram comentários que nem... Tipo, a Ginger
fazia muito pior, que a Katia fazia, que a Violet mesmo fazia, que a Miss Fame fazia, que elas eram extremamente tóxicas. Sim. Mas quem recebeu hate foi a negra que fazia os mesmos comentários, entendeu? E a gente já tá falando de Queens e visibilidade, né? Isso eu acho que já traz um peso, uma responsabilidade e uma visibilidade que incomoda. E aí trazer Queens negras, isso incomoda muito. Imagine nos Estados Unidos o quanto isso deve incomodar. Exatamente. As duas primeiras foram vencedoras, são queens negras, né? Sim. A primeira branca foi na quarta temporada. Olha A primeira branca foi na quarta, que foi a Sharon, né? Mas então, vocês lembram das personagens ou personalidades LGBT negras que vocês tiveram contato a primeira vez? Ah, o que eu tive foi a Lacraia, a Vera Verão. Sim. Mas uma coisa, Max, a lacraia era a gente, porque assim, pra gente, a gente acabava, a lacraia acabou virando, até a Bianca fala que era, os homofóbicos principalmente usavam como xingamento pra ofender Sim. as gays passivas, as gays Mas então, afeminadas, né? todas, tipo, Vera Verão também era xingamento, Sim, é. Lacraia era xingamento. Sim, era. Por Max ser mais novo, aí você tinha esse peso do xingamento ou você já tinha empoderado assim ela, a sua geração? Ah, eu não lembro de nenhum xingamento com esse nome. Eu acho que acho que é Lacraia, mas, tipo, todo mundo zoava alguns moleques pretos, assim, afeminados de Lacraia e tal. Mas eu não imaginava que seria a Lacraia ser a cantora. Sim. Então, E que até a Bianca fala que uma coisa que eu não lembro, que ela fez, a música deles foram pra Olimpíada. Nossa, eu não lembro disso. O Vai Lacraia tocou na Olimpíada de Atenas, de tanto sucesso que fez. Nossa. E você imagina isso, tipo, uma travesti negra brasileira encabeçando uma música de uma Olimpíada. Não era uma coisa pra gente, tipo, respeitar demais essa pessoa? Sim, dá prestígio e créditos, né? Verdade. Sim. Mas que a gente só tá. Bom, ainda bem que nem vocês falaram, ainda bem que a gente tá conseguindo fazer isso agora, né? Mesmo que não seja, infelizmente, para ela, assim, a gente dar exemplo para outras jovens que vêm, né? Sim. É uma pessoa que meio que assumiu esse posto que a Vera Verão deixou foi a Silvete Montilla, né? Eles não devem conhecer. Você conhece a Silvete, gente? não. Já tem um canal no YouTube, né? Sim. Mas é muito... Gente, a Silvete Montilla, icônica. Ela veio, é uma drag queen, ela veio da noite, dos bares mesmo, das boates, e foi pra TV, pra Globo. Ela participa muito da Globo, fez muito cinema, peça de teatro, tem livro. Ela é a nossa RuPaul, tá? Ela é pioneira, assim. Ela é meio que a nossa pioneira. Ela frequentava o Faustão, para vocês terem uma ideia, nos anos Exatamente. 90, montada. A Silvete, ela dublou a animação, né, de drags, super drags. Sim, Ela- sim. A Silvete, sim. A Silvete fez aquele Super Drags. Ela faz é meio que o Charlie das Super Drags. Mas ela é pioneiríssima em, tipo, gente, ela fez peças de teatro, muitas peças de teatro. Ela fez stand-up, fez muito stand-up. Ela fez TV, ela apareceu em muitas séries da Globo. O Miguel Falabella coloca em quase tudo. Ela fez música, gente, ouçam as músicas da Silvete, tem no Spotify. É maravilhoso. Umas músicas assim muito loucas, maravilhosas, assim, de bater cabelo, de rasgar o cu na boate. Agora tem uma pessoa que o Igor, eu não lembro se você falou que conhecia ou não. Bom, se o Igor não conhece, o Max eu acho então que não deve conhecer. Quem? Leona Vingativa. Gente, Leona Negativa. Não existe ícone maior que Leona Vingativa. Vocês conhecem Leona Vingativa? Sim. Ah, tá vendo? É isso, Leona Vingativa. A Leona estreou no YouTube, meu amor. A Leona é a nova geração. Vocês já viram uma entrevista da Leona? Gente, essa mulher, ela é muito genial. Ela é muito, muito Quando ela inteligente. vai falar que pegou emprestado o negócio que ela roubou. É muito engraçado. Eu peguei emprestado, tá? Não, tava na mala, peguei emprestado. Eu peguei e saí. Ela escreveu aquele curta, porque é praticamente um curta, né?
Ela escreveu, Tá dirigiu aleijado e hipócrita, atuou. gente. Aleijado Eu amo. hipócrita. É muito icônico. Meu E você viu que ela Deus. tá com a peça agora, né? Desse curta. Ela tá com a peça. Tá, quer dizer, tava antes da pandemia, né? É. Agora ela não tá mais. Mas eu falei, nossa, se essa peça viesse pra São Paulo, eu muito ia querer ver. Tem a peça, tem as músicas. Já ouviram as músicas da. Gente, aquela música do Daft Punk com o Pharrell. Daft Punk com o Pharrell. Aquela música. Eu não consigo ouvir essa música mais sem a voz da Leona. Eu não, eu não consigo. Ela fez pra Copa do Mundo no Brasil. Vocês já Ela ouviram se as músicas esfrega nos dela? boys. Frescar no Sírio e Eu Quero um Boy. Depois ouvem essa, não sei se vocês conhecem. Gente, frescar no Sírio. Eu nunca mais consegui ouvir a música do Pharrell e do Daft Punk do mesmo jeito. Nunca mais. Eu com a música da Doja Cat, não consigo ouvir sem lembrar da Dani Bond. Dani Bond. Dani Bond, gente. Temos que falar de Dani Bond, não temos? Temos. Dani Bond Travesti preta, Rapera brasileira do Nordeste, gente. Sim. A gente tem uma leva, assim... no Brasil, o que aconteceu muito pra cultura negra foram as travestis, as gays, e que, tipo, impulsionaram, assim... As gays e as travestis negras, gente, a cultura brasileira deve muito a elas. Muito, Sim. assim. Porque elas impulsionaram de um jeito, assim, absurdo, tanto para os artistas negros não LGBT, quanto para as LGBT, gente. Todo mundo foi impulsionado por uma negra LGBT. Todos. Os movimentos, né? Os maiores movimentos que a gente teve no Brasil foi por causa de pretas LGBT. Você tem a Vera Verão, você tem a Silvestre Montilla, você tem agora a Dani Bond com o rap, né? Exatamente. O rap era predominantemente masculino aqui no Brasil, Ela né? tá começando A Carol agora. com K, gente. Carol com K. Nossa, maravilhosa. Mulher, preta, Acho muito bissexual. Gente, LGBT, mulher, preta, bissexual. As pretas LGBT, gente, fizeram tudo nesse país. Tudo. Não existiria Brasil. Mas, gente, vocês precisam lembrar. Aliás, precisam lembrar, não. Precisam assistir o filme Madame Satã. Nossa. Gente, Madame Satã foi uma pessoa de verdade, tá? Que, gente, ela era drag queen e não deitava. Ela batia mesmo. Ela passava a lambida no filho da puta mesmo. Nos anos 30. Nos anos 30. A mulher pisou. A bicha era o diabo na Terra. Madame Satã. Vão saber da história dela. Eu fiquei interessado agora. E quem faz é o Lázaro Ramos. Lázaro Marido da Thaís Araújo, gente. Que faz Ele faz a Madame Satã. Bom, gente, acho que tem muitos nomes que a gente... Tem muitos nomes ainda que a gente poderia passar a noite toda aqui falando, né? Acho que vão de Stevie Wonder a Seu Jorge. Acho que muita gente importante para esse cenário, muitos homens também, mas que bom que a gente deu essa preferência para as mulheres que fizeram o trabalho e carregaram a cultura nas costas. Está todo mundo com na ferrada hoje. Mas acho que a gente pode ir agora para o nosso Indica Cholas, o momento mais esperado do podcast. E aí eu queria saber com vocês, quem vocês indicam de artistas, personalidades, clipes, conteúdos, para celebrar o Novembro Negro, né? Vamos jogar a bomba pro convidado primeiro. Vamos começar. Ah, legal. O Indica Cholas de hoje é Excelência Negra. Excelência Negra, gente. Gente, eu pensei bastante, assim, e eu queria falar de um anime, né, que é Samurai... Afro Samurai algum... eu não lembro o nome do anime, mas foi o primeiro anime que eu assisti que o personagem principal era preto, assim. Era o Samurai Champloo? Não é. Não? Ah. É Afro Samurai mesmo o nome. Acabei de pesquisar, Afro Samurai.
Nossa, e tem um mangá dele, é incrível. E foi feito no Japão, assim, eu acho bem bacana. Caramba, que legal. Um samurai africano. É Eu um já tô samurai percebendo que ele que é é isso treinado mesmo. no Japão. E ele é Afro africano. Samurai é o nome. Nossa, que legal. E, gente, existiu de verdade um samurai africano, tá? Vai Sim, inclusive sair um filme daqui a pouco. Show. O nome dele é Yasuki. E é um anime mesmo ou tem só o mangá? tem o mangá e o anime. Nossa, que legal. Vou procurar Afro pra assistir. Samurai. Eu acho que eu já assisti. Ele passava no Cartoon Network, se eu não me engano. Caramba, que Eu legal. assisti. Não conhecia. Eu também não conhecia, é novo pra mim. Muito obrigado pela dica. Excelente. Abriu bem. Abriu. Essa semana. Quer ir, Gui? Pode ser. É, Antes, eu queria só fazer uma menção honrosa, assim, para uma atriz que eu amo, que eu acho que, não sei se vocês devem gostar também, imagino, que é a Whoopi Goldberg, que eu acho que é uma atriz fantástica e que tem o filme Maravilhosa. Ghost do Outro Lado da Vida, que é um filme do meu coração, Nossa, assim, e que eu eu acho que amo. ela brilhou o filme inteiro. E acho que vale muito a pena, porque lá na década de 90 também, poxa, a mulher ganhou um Oscar ali de atriz coadjuvante, acho que em 1991, se eu não me engano. Então, assim, todas as Sim. minhas A cor reverências púrpura, né? Nossa, essa mulher é também. maravilhosa. Eu também acho ela fantástica. Super versátil como atriz, assim, acho que é fantástico, assim, vale a pena mencionar. E o que eu vou indicar, gente, é, na verdade, um álbum que é uma coletânea, assim, que reúne 3 álbuns da Alicia Keys, que é uma cantora negra que a gente não citou, mas também Nossa, é maravilhosa, verdade. fantástica, que eu amo, a Alicia, assim, talentosíssima, multi-instrumentista, enfim, The Platinum Collection, é, busquem, porque é fantástico, assim. Nossa, eu amo a lixa. A minha indicação, já que tá todo mundo burlando as regras, se quiser burlar as regras, você pode, tá? Mas aqui a gente fala que é um, mas pode burlar as regras, não tem problema Do não. nada a gente indica outro e é isso aí. Ninguém vai. Uma eu vou indicar ela é uma influenciadora, ela tem canal no YouTube, eu sigo ela no Twitter. Ela é co-criadora da Perifacom e agora ela está com uma coisa bem interessante que ela está criando a Copa das Favelas e ela vai fazer uma Copa das Favelas com Free Fire, que é a Andresa Delgado. E aí ela tem no canal do YouTube, nas redes sociais, ela está sempre comentando sobre filmes, séries, dando dicas. Então toda essa cultura pop que a gente ama muito, ela sempre está dando indicações maravilhosas. Ela acabou de indicar um filme da Ruby, que estreou no Netflix, inclusive. Sim. Então vale muito a dica de acompanhar Gente, a a Andressa, ela é Andresa assim. Delgado. Ela tá fazendo um trabalho excelente no, tipo, acessibilidade cultural para as periferias, para as favelas e tal. Incrível, Aqui em São assim. Paulo, principalmente. Ela faz um trabalho excelente. Então vale essa dica. E minha outra indicação é a maravilhosa cantora Lineker, que acabou de lançar música ontem. Lineker, Música puta. Psyu. Não sei se vocês ouviram ainda. Eu passei o dia inteiro. Nossa, eu vi. Saiu ontem, é maravilhosa essa música, uma poesia. Gui, vai atrás de ouvir essa música. Você não gosta muito de coisa nova, mas vai atrás de É. ouvir essa música, porque é maravilhosa. Para mim é um novo movimento da MPB, assim, incrível, incrível, incrível. Eu até comentei com você que eu tava um pouco receoso e com medo da separação dela com os Camelos, né? E Sim. acho que foi super bem, assim. Acho que ela. Enfim, os Camelos são incríveis e a Lineker também é incrível. E junto era um amor pra vida toda. E separados continuam sendo amores pra vida toda, agora cada um no seu lugar, assim. Mas eu acho que ela voltou bem com o Psyu. Eu adorei a música, é de outro mundo, assim. Vai, Gré. Eu vou indicar meio. Eu não tinha entendido a tarefa, então eu escolhi algumas pessoas para as pessoas seguirem aí e buscar. Mais uma coisinha mais cabeça, assim. Eu vou indicar 2 professores. Nossa. São 2 professores historiadores. Um é o Jones Manuel, que ele é um professor historiador. Ele tem canal no YouTube, ele faz colunas e vídeo também pro Carta Capital. Ele escreve muito.
E ele tem um podcast que se chama o Revolu Show, que tem muita. Também eu recomendo vocês ouvirem. E ele é professor de história. E procurem os vídeos dele, porque ele é assim, excelente de explicação e tal. E o sotaque maravilhoso. Procurem saber dele. Jones Manuel. Ele foi citado recentemente pelo Caetano Veloso na entrevista lá com o Bial. Busquem saber dele, procurem pelo Twitter, Jones Manuel. O segundo é o professor Silvio Almeida. Ele é um professor de Direito aqui na USP e ele é referência lá fora numa universidade dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome, mas acho que é da Carolina do Norte, alguma coisa assim. E ele é PhD em Filosofia, Direito e teve uma entrevista dele no Põe na Roda, ó, que louca. No Roda Viva, no Roda Viva da Cultura. Teve uma entrevista dele no Roda Viva. Assistam a entrevista dele no Roda Viva, que é excelente. E eu vou bular as regras de novo, vou indicar uma terceira pessoa que todos precisam conhecer quando se fala de luta antirracista e de luta feminista e de feminismo negro e de feminismo trans, que é a Angela Davis. Gente, conheçam a história de Angela Davis. Angela Davis, ela é uma Pantera Negra original lá do movimento dos Estados Unidos dos anos 70. Ela é autora, ela é filósofa, ela é doutora e o caralho a quatro. Conheçam a história de Angela Davis, pelo amor da misericórdia. Busquem os vídeos, pode ser qualquer coisa. Ela fez um vídeo, inclusive, recentemente com a Bob, se eu não me engano. Era a Bob e a Peppermint, do Drag Race. Legal. Ela tem um vídeo com ela, elas estão entrevistando a Angela Davis. Procurem por esse vídeo e procurem saber quem é a Angela Davis. É isso. Bom. Parabéns, Gra. Igor? Bom, eu tinha preparado, na verdade, um trio de indicações, porque eu adoro burlar o sistema 3 vezes. Mais o Fih já indicou, que era a Lineker, porque são 3 artistas que para mim são muito, muito, muito importantes para o cenário preto e LGBTQIA+, de todos os quesitos. Então, temos a Lineker, que primeira artista trans a ter um álbum no Grammy Latino, né? Concorrendo, enfim. Sim. Isso é uma conquista muito, 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 muito grande para a comunidade, para o Brasil e para o mundo, de tantas formas. E aí tem outras duas artistas incríveis, assim, que eu acho que são os que me movem hoje, que é a minha linda, maravilhosa, idolatrada, salve, salve, Linda Quebrada, que eu sempre falo a frase que o Johnny Hooker usa, que fala que a Lin, ela não existe, ela é um delírio coletivo. Acho que precisava tanto de uma pessoa como a Lin, que a Lin se criou, sabe? Ela é o que toda a comunidade precisava. E ela é uma artista negra, periférica, travesti, e enfim, e que está sendo enaltecida, graças a Deus, está aí na mídia hoje, tá numa novela na Globo, estreando filmes no cinema. Aí, enfim, a Lin tá bem alto, e no mundo da música também. E uma outra artista, que é a Bia Ferreira. Não sei se vocês conhecem a Bia Ferreira. Não. Ela tem um álbum chamado Igreja Lebisteriana. E ela é dona do hit Cota Não É Esmola. Acho que esses talvez vocês conheçam. O hit. Conheço. Esse eu Tem conheço. uma música incrível chamada Cota Não É Esmola, Não Precisa Ser Amélia. E ela é uma professora de negritude, de militância, de tantas formas. E ela ensina com música, assim. Ela é incrível, ela é uma artista completa e ela tem voz e vez, assim. E aí eu queria muito deixar aqui registrado Bia Ferreira, que eu amo de paixão também. Maravilhosa também. Eu já procurei aqui e daqui a pouco eu já vou ver, porque eu fiquei curioso. Bom, é isso. Eu tenho Mas, uma gente, eu quero fazer um adendo. Olha lá. A Deda. Adoro. A Deda. Posso fazer?
quase fazer. Gente, tem uma personalidade que é a Verônica Oliveira, não sei se vocês conhecem, que ela tem um perfil que se chama Faxina Boa. Já ouviram falar? Mulher negra da periferia, super empoderada. Eu já E, ouvi gente, falar ela dela. quebra tantos paradigmas, assim, porque é uma pessoa formada, que fala 2 idiomas e que escolheu fazer faxina. E aí ela trata de quantos paradigmas ela está quebrando o tempo todo por conta disso e como as pessoas se surpreendem pelo fato dela ser uma pessoa graduada, enfim, e que escolheu fazer faxina, enfim, e tantas outras coisas também que ela aborda no perfil dela. Eu estou compartilhando com vocês esse perfil dela para vocês conhecerem melhor, que se chama Faxina Boa. E assim, eu fui atingido porque foi assim uma nuvem, uma tempestade, na verdade, de coerência em uma pessoa só. Assim, eu vi um vídeo dela e fiquei muito impactado assim com as coisas que ela diz, muito tocado também. Então, assim, fica a minha dica. Muito que bem. Acho que o Max quer dar mais uma dica também. Recentemente eu tinha zerado um jogo, né, no Xbox chamado Watch Dogs 2. E eu achei interessante que o personagem principal é um homem negro. E eu nunca tinha jogado com o personagem principal um homem negro. Acho que foi o primeiro jogo que eu zerei assim na vida, tirando o GTA, mas GTA os personagens dividem o protagonismo, né? Mas Sim. nesse não, tipo, nossa, eles abordam vários temas, abordam o tema dele ser negro e abordam o tema LGBT e uma dos delegados, né, que é uma delegada, que ela é uma mulher preta, trans. E eu acho isso muito foda, assim. Eu achei incrível esse jogo. Caramba, muito que não bem. sabia também. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2. Que legal. E aí, você E quer passar suas... Houve Agnes Nunes. É isso. Agnes Nunes? Sim. Agnes, conhece a Agnes? Não conheço. Ela ficou muito famosa fazendo covers. Ela ficou muito famosa fazendo cover de uma música Do Baco. Não, aquela Flamingos também. Antes de Flamingos, ela fez daquela cantora baiana. Ô bichinho, eu te conheço. Duda Beat. Duda Beat. Inclusive, essa música que chama O Bichinho mesmo, né? Ela fez esse cover e ficou muito famosa. A Agnes é uma moça negra, linda, fofa. Maravilhosa. Vocês têm que ver a apresentação dela que ela fez com o Luan Santana no prêmio Multishow. Ela fez com o Luan Santana, muito bonito. Que lindo. Caramba, vou procurar também. Bom, vamos encerrar. Muito que bem. Vamos estar com muito que bem. Muito que bem. Bom, gente, esse foi o episódio então de hoje, enaltecendo algumas das milhares de personalidades que têm dado cada vez mais orgulho assim pra gente. Queria agradecer o Maxwell pela presença. Muito obrigado, Max. Obrigado a vocês Max. por me chamarem e sempre que vocês quiserem que eu venha de novo, eu sempre vou estar à disposição. Já dá o spoiler da que semana bom. que vem, Igor. Olha só. Já vamos ver Spoiler. Convidado para estar aqui semana que vem. Nosso episódio sobre filme. Sim, sentiu saudade? Falou assim, ninguém falou sobre filme. Um filme na minha cabeça. Semana que vem, queridinha, vamos falar sobre os filmes e sobre grandes artistas também que fizeram o nome nessas produções tão lindas. Sim. E pessoal, eu queria agradecer também a todos vocês por compartilharem todos os saberes. Acho que esse conteúdo é riquíssimo, Temos muitas personalidades, são pessoas que lutaram muito para estar onde elas estão. E para chegar até aqui, houve um caminho grande, difícil, enfim. Mas estamos aqui, estamos cada vez erguendo mais a nossa bandeira e cada vez se mostrando e tornando o mundo cada vez mais colorido. É isso. Com certeza. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Aí a gente volta semana que vem falando muito mais e sobre filmes, que é o que a gente ama tanto, cinema, né? Exatamente. Então não deixe de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, aqui mesmo no Spotify, se você estiver, ou nas outras plataformas que vocês escutam aí. Beijão, gente.
no coração Beijo. de vocês. Tchau, gente. Até semana que vem. E não deixe de ver os episódios aqui. Veja os outros, tem bastante legal. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.